Você é uma mentirosa! A voz de Leonardo explodiu no meio da igreja antes mesmo do padre terminar a cerimônia. Sofia congelou diante do altar, enquanto o buquê escapava lentamente dos dedos dela e caía no chão de mármore. O silêncio foi imediato. Os músicos pararam. Os convidados se viraram assustados. E Helena Albuquerque, mãe do noivo, permaneceu parada alguns passos atrás do filho, com um pequeno sorriso de vitória escondido no rosto. Na mão dela, um celular. Na tela, fotos destruindo a vida de Sofia diante de todos. Leonardo, do que você está falando? Sofia perguntou com a voz falhando. Os olhos castanhos dela já estavam cheios de lágrimas. O vestido branco parecia pesado agora, quase sufocante. O coração batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Leonardo virou o celular na direção dela. Isso aqui. Sofia sentiu o corpo gelar. Fotos dela abraçada com outro homem. Mensagens falsas. Conversas dizendo que ela só estava interessada no dinheiro da família Albuquerque. Os convidados começaram a cochichar imediatamente. Era impressionante como a humilhação pública atraía atenção, principalmente quando envolvia uma família rica. Algumas mulheres levantaram discretamente dos bancos, tentando enxergar melhor. Homens puxavam o celular devagar, começando a filmar tudo. Sofia olhava aquelas imagens completamente sem reação. Isso é mentira. Helena deu um passo à frente. Elegante, fria, perfeita demais. O vestido vinho escuro parecia escolhido exatamente para aquele momento. Mentira! Então você vai dizer que essas fotos são falsas também? São falsas! Ah, claro! Helena respondeu com desprezo. A pobre coitada agora virou vítima. A igreja inteira mergulhou num clima pesado. Leonardo passava as fotos rapidamente, enquanto a respiração ficava cada vez mais forte. Alto, postura firme, rosto bonito demais para demonstrar fragilidade normalmente. Mas naquele momento o orgulho ferido estava esmagando qualquer racionalidade. Você me enganou esse tempo todo? Ele perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. Sofia se aproximou desesperada. Leonardo, olha para mim. Você me conhece. Eu achei que conhecia. Aquela frase atingiu Sofia pior que um tapa. O véu preso no cabelo começou a escorregar enquanto ela tentava conter o choro. As mãos tremiam tanto que ela precisou apertar o próprio vestido para não desabar ali mesmo. Mas Helena não queria apenas impedir o casamento. Ela queria destruir Sofia. Desde o começo eu sabia que isso ia acontecer, disse Helena, olhando para os convidados. Mulher humilde demais sempre aparece com alguma história triste para subir na vida. Algumas pessoas concordaram discretamente com a cabeça. Outras começaram a encarar Sofia com nojo. E talvez essa fosse a pior parte da humilhação. Quando as pessoas decidem acreditar na mentira porque ela combina mais com a origem da vítima. Sofia sentiu o rosto queimando. Dona Helena, por que a senhora está fazendo isso comigo? Helena sorriu de lado. Porque meu filho merece alguém do nível dele. O padre tentou interromper o caos. Talvez seja melhor conversar em particular. Não! Leonardo rebateu imediatamente. A voz dele ecoou tão forte que Sofia se assustou. Ele então caminhou lentamente até ela, os olhos vermelhos de raiva. Você fez eu passar vergonha na frente de todo mundo. Eu nunca faria isso com você. Para de mentir! O grito fez Sofia recuar um passo. O salto dela enroscou no vestido e quase a derrubou. Alguns convidados soltaram murmúrios baixos, enquanto observavam aquela cena como se fosse entretenimento. E ninguém ajudava. Ninguém dizia nada. Porque quando alguém está sendo destruído publicamente, quase sempre as pessoas preferem assistir. Sofia olhou ao redor, procurando um rosto amigo. Mas só encontrou julgamento. Verdade oculta. Desprezo. E celulares gravando cada segundo da pior humilhação da vida dela. Leonardo então arrancou a aliança do bolso com força. As mãos tremiam.
Eu larguei tudo por você. Leonardo, eu enfrentei minha família inteira, porque a gente se ama. Você ama dinheiro. O grito atravessou a igreja inteira. Sofia levou a mão até a boca imediatamente. O choro agora vinha sem controle. Ela parecia pequena diante daquele altar gigante, cercada por gente rica, olhando como se ela fosse lixo. Helena observava tudo em silêncio, satisfeita, como alguém finalmente vencendo uma guerra antiga. E havia algo estranho naquele olhar. Ódio demais. Como se aquilo não tivesse começado agora. Como se Sofia estivesse pagando por alguma coisa que nem conhecia ainda. Oh, Gus, sua mãe também era assim, Helena soltou friamente. Sofia arregalou os olhos. O quê? Mas Helena ignorou. E aquele detalhe passou rápido demais no meio do caos, só que suficiente para deixar uma sensação ruim no ar. Uma verdade oculta tentando escapar. Leonardo então respirou fundo e apontou para a porta da igreja. Vai embora. Sofia congelou. O rosto perdeu completamente a cor. Você não está falando sério? Eu não quero mais olhar para você. A voz dele saiu baixa dessa vez. Pior do que antes, porque agora parecia definitiva. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Sofia enquanto ela olhava fixamente para ele, tentando encontrar qualquer sinal de dúvida. Qualquer sinal do homem que dizia amar ela acima de tudo. Mas só encontrou raiva, orgulho, vergonha e um homem mais preocupado com a própria humilhação do que com a mulher que estava destruindo diante de todos. 2 seguranças da família começaram a caminhar lentamente em direção ao altar. Aquilo acabou com o pouco de força que ainda restava nela. Vocês acham mesmo que eu sou uma criminosa? Ela perguntou chorando. Ninguém respondeu. Uma senhora no fundo da igreja cochichou. Eu sabia que tinha alguma coisa errada nela. Outra respondeu. Essas meninas pobres sempre fazem isso. Sofia ouviu. E aquelas palavras machucaram fundo, porque algumas humilhações continuam doendo, mesmo muitos anos depois. Ela, então, abaixou lentamente para pegar o buquê caído no chão. As flores brancas estavam espalhadas pelo mármore, pisadas pelos próprios convidados que se aproximavam para filmar melhor. Era como se até aquele casamento tivesse sido destruído junto com ela. Sofia segurou o vestido branco com as mãos tremendo e começou a descer o altar sozinha enquanto lágrimas escorriam sem controle pelo rosto. O véu se soltou completamente do cabelo e ficou preso entre os bancos da igreja. Ninguém ajudou. Ninguém chamou por ela. Nem Leonardo. E talvez seja exatamente aí que nasce a justiça divina. No instante em que alguém inocente perde tudo diante de pessoas que deveriam protegê-la. Sofia já estava quase alcançando a porta da igreja quando o celular dentro da bolsa começou a tocar desesperadamente. Ela pensou em ignorar, mas então ouviu a voz nervosa de uma mulher desconhecida do outro lado da linha. Sofia, não vai embora ainda. Eu tenho provas de que a mãe do Leonardo armou tudo isso. Ela parou na mesma hora. O corpo inteiro congelou. Se essa história já tocou seu coração, se inscreve agora no canal Segredos e Destinos e deixa seu like para apoiar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. As lágrimas ainda escorriam pelo rosto enquanto os convidados observavam de longe, tentando entender por que ela continuava parada ali em vez de ir embora de uma vez. O que... Sofia sussurrou sem conseguir respirar direito. A mulher do outro lado parecia desesperada, como alguém falando escondido. Escuta com atenção, você está sendo vítima de uma armação. Sofia apertou o celular contra o ouvido, o coração batendo tão forte que parecia machucar por dentro. Atrás dela, os cochichos começaram imediatamente. Tá vendo? Deve estar falando com o amante agora. Eu falei que tinha outro homem. Coitado do Leonardo, essas meninas pobres sempre fazem isso. Sofia fechou os olhos por um segundo.
Cada palavra atravessava ela como faca. Mesmo destruída, ainda precisava ouvir gente desconhecida, tratando ela como lixo diante de todos. Dentro da igreja, Leonardo permanecia imóvel perto do altar, o rosto duro, os olhos perdidos, tentando esconder a própria dor diante dos empresários políticos e convidados importantes da família Albuquerque. Mas Helena observava Sofia de longe, e havia algo estranho naquele olhar. Inquietação, como se ela tivesse percebido que alguma coisa estava saindo do controle. "Quem é você?" Sofia perguntou baixinho. A mulher respirou fundo antes de responder. "Alguém que conhece a verdadeira Helena Albuquerque." O celular de Sofia vibrou imediatamente. Uma notificação apareceu na tela. Vídeo recebido. As mãos dela começaram a tremer ainda mais. "O que é isso? Assiste agora, antes que seja tarde demais." A ligação caiu. Sofia ficou parada, olhando fixamente para a tela do celular, enquanto o barulho baixo dos cochichos continuava atrás dela. O vestido branco estava amassado, a maquiagem borrada, o cabelo começando a se soltar. Ela parecia uma noiva abandonada no pior dia da vida. E talvez fosse exatamente isso que Helena queria transformar nela. Uma mulher destruída, humilhada, descartada diante da elite da cidade. Sofia apertou o play. A gravação começou escura e tremida, como se alguém tivesse filmado escondido. Uma sala pequena apareceu na tela. Então, Helena surgiu sentada diante de um homem, usando camisa preta social. Um detetive particular. Sofia franziu a testa imediatamente. Na gravação, Helena colocava uma bolsa de dinheiro sobre a mesa. "Eu quero alguma coisa perfeita, sem erros." O homem abriu um notebook. "As fotos já estão prontas. Agora faltam as mensagens falsas." Sofia sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Ela aproximou o celular do rosto sem acreditar. As mesmas fotos, as mesmas mensagens. Tudo falso, tudo montado. Na gravação, Helena cruzava os braços friamente. "Meu filho nunca vai se casar com uma pobre igual essa garota." Sofia levou a mão até a boca imediatamente. As pernas ficaram fracas. O corpo inteiro começou a tremer. Na igreja, algumas pessoas perceberam que ela assistia alguma coisa no celular. "Ela ainda está falando com ele. Deve estar apagando prova. Que cara de pau!" Mas Sofia já não escutava direito, porque naquele instante o mundo dela começava a virar outra vez. No vídeo, o detetive perguntou: "E se o Leonardo descobrir?" Helena soltou uma risada baixa, fria, cruel. "Ele nunca vai desconfiar de mim. Basta atacar o orgulho dele na frente das pessoas certas." Sofia fechou os olhos imediatamente. Uma lágrima escorreu devagar, porque era exatamente isso. Leonardo não reagiu como homem apaixonado. Reagiu como herdeiro humilhado diante da sociedade. E orgulho ferido, quando misturado com poder e aparência, quase sempre destruía quem menos merecia. Na gravação, Helena continuava: "Mulheres como ela sabem manipular homem rico." A mãe dela tentou fazer a mesma coisa anos atrás. Sofia abriu os olhos rapidamente. A mãe dela de novo. O coração disparou. Aquilo não era só sobre o casamento. Existia um segredo escondido ali, uma verdade muito mais antiga, muito mais perigosa. Na gravação, o detetive começou a rir. "Então isso é pessoal?" Helena inclinou o rosto lentamente, os olhos carregados de ódio. "Você não faz ideia." O vídeo terminou. Sofia ficou imóvel perto da porta da igreja, sem conseguir respirar, sem conseguir pensar. A humilhação ainda queimava dentro dela, mas agora havia outra coisa surgindo no meio da dor. Raiva. A verdade oculta finalmente começava a aparecer. Ela levantou lentamente os olhos e encarou Helena do outro lado da igreja. E pela primeira vez, Helena pareceu nervosa. Muito nervosa, porque Sofia já não tinha mais rosto de vítima derrotada. Alguma coisa tinha mudado. Os convidados continuavam cochichando, filmando.
esperando ela ir embora chorando. Mas então Sofia limpou o rosto devagar, endireitou os ombros e começou a caminhar novamente. Só que agora não era em direção à saída, era de volta para o altar. Os saltos ecoavam pela igreja inteira enquanto os convidados começavam a perceber aquilo. Ela voltou? O que essa garota vai fazer? Meu Deus! Leonardo ergueu os olhos lentamente quando viu Sofia caminhando na direção dele outra vez. E então percebeu uma coisa estranha. Ela ainda estava chorando, mas não parecia mais destruída. Parecia alguém prestes a acabar com uma família inteira. Você armou tudo, sua desgraçada! O grito de Sofia explodiu pela igreja inteira no instante em que ela voltou correndo pelo corredor central, segurando o celular na mão. Os convidados se assustaram. Algumas pessoas levantaram dos bancos, outras apontaram o celular imediatamente para gravar. Helena perdeu a cor na mesma hora, porque ela reconheceu o vídeo antes mesmo de Sofia abrir a boca de novo. Leonardo virou rapidamente na direção dela, completamente confuso. Sofia, o que está acontecendo agora? Ela continuava chorando, o peito subindo rápido, o vestido branco amassado, maquiagem borrada, cabelo começando a se desfazer completamente. Mas agora havia uma raiva tão forte nos olhos dela que até os convidados começaram a ficar em silêncio. Você destruiu minha vida na frente de todo mundo. Sofia gritou, olhando diretamente para Helena. Me chamou de golpista, me humilhou, fez esse povo me tratar como lixo. E tudo isso sabendo que era mentira. Os cochichos aumentaram imediatamente. Meu Deus! Ela está falando da mãe dele? Que vídeo é aquele? Helena tentou recuperar o controle rápido. Essa garota enlouqueceu. Enlouqueci? Sofia começou a rir, chorando de nervoso. Não, eu só descobri quem a senhora realmente é. Leonardo franziu a testa olhando entre as duas. O coração dele começou a disparar, porque Helena parecia assustada demais. E a mãe dele nunca ficava assustada. Nunca. Sofia levantou o celular tremendo. Todo mundo aqui queria me julgar, né? Então agora todo mundo vai ouvir a verdade. Helena caminhou rápido na direção dela, desesperada. Me dá isso agora! Mas Sofia puxou o braço imediatamente. Não toca em mim! O grito ecoou tão forte que até o padre se assustou. A igreja inteira mergulhou num silêncio pesado. Leonardo começou a perceber que alguma coisa estava muito errada. Muito errada. Helena então tentou diminuir a voz. Sofia, vamos conversar em particular. Particular? Sofia rebateu chorando. A senhora acabou comigo em público, então agora vai ser em público também. Os convidados começaram a se levantar dos bancos para enxergar melhor. Celulares filmando de todos os lados. O caos começava a crescer. Uma mulher cochichou. Meu Deus, isso virou um barraco. Outra respondeu. Mas a mãe dele está nervosa demais. Leonardo caminhou lentamente até Sofia. A voz agora saía falhando. Sofia? Que vídeo é esse? Ela olhou diretamente para ele, e aquilo destruiu alguma coisa dentro dele, porque Sofia parecia decepcionada, não só ferida, decepcionada. É o vídeo que você devia ter assistido antes de acabar comigo diante de todo mundo. Leonardo sentiu o peito apertar. Helena interrompeu imediatamente. Não acredita nela. Ela está tentando manipular você. Mas Sofia explodiu outra vez. Manipular? Você pagou um detetive para falsificar foto, mensagem e acabar com meu casamento. O silêncio caiu na igreja inteira. Leonardo arregalou os olhos lentamente. O que... Helena ficou imóvel por um segundo, e aquele segundo foi suficiente, porque todo mundo percebeu. Ela tinha sido pega. Sofia então caminhou rapidamente até o operador do telão. Coloca esse vídeo agora. Helena entrou em pânico de verdade. Não! Não coloca isso! Os convidados começaram a falar ao mesmo tempo. Meu Deus!
Ela armou tudo? Isso é sério? Leonardo não sabia? O operador olhou assustado entre Sofia e Helena, sem saber o que fazer. Então Leonardo falou, a voz baixa, pesada. Coloca. Helena virou imediatamente para ele. Filho, não, eu mandei colocar. Agora foi Leonardo quem gritou. Os olhos vermelhos, a respiração falhando. Porque pela primeira vez ele começava a enxergar o tamanho da monstruosidade que podia ter cometido. O telão gigante atrás do altar acendeu. A igreja ficou completamente muda. Então o vídeo começou. Imagem tremida, sala escura. E Helena apareceu sentada diante de um detetive particular. O choque atravessou a igreja inteira imediatamente. Uma mulher levou a mão até a boca. Um homem murmurou, meu Deus do céu. Na gravação, Helena colocava dinheiro sobre a mesa. Eu quero alguma coisa perfeita. Meu filho nunca pode casar com aquela garota. Leonardo sentiu as pernas enfraquecerem. Sofia permanecia imóvel olhando para a tela enquanto lágrimas escorriam silenciosamente. Na gravação, o detetive mostrava fotos manipuladas no notebook. As mesmas fotos, as mesmas mensagens falsas, tudo armado, tudo planejado. Então veio a pior parte. Basta ferir o orgulho dele na frente das pessoas certas, Helena dizia friamente no vídeo. Homem rico odeia passar vergonha. Leonardo fechou os olhos imediatamente. Aquilo entrou como faca, porque era verdade. Ele destruiu Sofia por orgulho, por ego, por medo do julgamento da elite. Na igreja, os convidados começaram a olhar para Helena com horror. Agora os cochichos eram outros. Ela acabou com a menina. Meu Deus, que mulher doente. Helena começou a perder completamente o controle emocional. Isso não é o que parece. Mas ninguém mais escutava ela. O vídeo continuava. Meu filho nunca vai casar com uma pobre interesseira igual essa garota, igual a mãe dela tentou fazer anos atrás. Sofia virou imediatamente na direção de Helena, os olhos cheios de lágrimas e raiva. O que minha mãe tem a ver com a sua falta de caráter? O grito ecoou tão forte que algumas pessoas se assustaram. Sofia caminhou na direção dela, tremendo de ódio. Desde o começo você fala da minha mãe. O que ela fez para você me odiar desse jeito? Me responde! Helena começou a recuar, e aquilo chocou ainda mais os convidados, porque a mulher arrogante que controlava tudo agora parecia acuada. Leonardo olhava para a mãe completamente destruído. A senhora mentiu para mim? A voz dele saiu quebrada, fraca, como alguém percebendo tarde demais que destruiu a mulher que amava. Helena tentou segurar o braço dele. Filho, eu fiz isso por você. Mas Leonardo puxou o braço imediatamente, com raiva, com nojo. Não encosta em mim! O grito dele explodiu pela igreja inteira. Helena ficou paralisada. Os convidados observavam aquilo em choque absoluto, enquanto celulares continuavam gravando cada segundo da queda da família Albuquerque. Leonardo, então, olhou lentamente para Sofia. E os olhos dele começaram a encher de lágrimas, porque agora ele finalmente entendia. Ela implorava a verdade, e ele escolheu humilhar ela diante de todo mundo. Mas Sofia já não olhava mais para ele da mesma forma. Porque naquele momento, alguma coisa tinha morrido dentro dela. Sua mãe foi amante do meu marido. O grito de Helena explodiu pela igreja inteira no meio do silêncio pesado que tomou conta do altar depois do vídeo. Os convidados congelaram. Leonardo virou lentamente na direção da mãe, sem acreditar no que estava ouvindo. E Sofia ficou imóvel, o peito subindo rápido, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto enquanto tentava entender por que Helena odiava tanto ela. Helena apontava diretamente para Sofia com os olhos cheios de raiva acumulada durante anos. Você quer saber por que eu nunca aceitei esse casamento? Porque sua mãe quase destruiu meu casamento no passado. Os cochichos começaram imediatamente. Meu Deus!
A mãe dela conhecia a família? Como assim, amante? O que está acontecendo aqui? Sofia franziu a testa completamente confusa. Minha mãe? A voz dela saiu fraca, porque aquilo não fazia sentido. Ana, a mãe dela, já tinha morrido fazia 10 anos. Sofia tinha apenas 18 quando perdeu a mãe para o câncer. E desde então carregava sozinha a dor daquela ausência. Ela nunca imaginou ouvir o nome da mãe naquele altar, muito menos daquela forma. Helena respirava descontrolada. Agora já não parecia elegante, nem poderosa. Parecia uma mulher consumida por ressentimento antigo. Sua mãe trabalhava na mansão da família Albuquerque quando era jovem. Helena disse olhando diretamente para Sofia. E antes de mim, meu marido era apaixonado por ela. A igreja inteira ficou em silêncio outra vez. Leonardo arregalou os olhos lentamente. Meu pai... Helena começou a rir de nervoso. Sim, seu pai... Sofia sentiu o coração disparar. Aquilo parecia absurdo demais. Minha mãe nunca falou nada sobre isso, porque ela sabia o estrago que causou. Helena rebateu imediatamente. Sofia explodiu. Para de falar da minha mãe como se ela fosse uma monstra. O grito ecoou pela igreja inteira. As lágrimas desciam sem controle. Minha mãe morreu quando eu tinha 18 anos. Ela trabalhou a vida inteira para me criar sozinha. Então não usa ela para justificar a crueldade que você fez comigo hoje. O clima ficou ainda mais pesado. Até os convidados que antes cochichavam agora pareciam desconfortáveis. Porque não existia mais vilã interesseira. Existia uma mulher destruída defendendo a memória da própria mãe morta. Helena tentou manter a postura, mas a voz começou a falhar. Seu pai, quer dizer, o pai do Leonardo nunca esqueceu sua mãe. Sofia fechou os olhos por um segundo, tentando processar. Então, finalmente começou a entender. Aquilo nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi só preconceito social. Helena odiava ela porque Ana existiu no passado da família Albuquerque. E aquele ressentimento atravessou décadas. Leonardo passou as mãos no rosto completamente perdido. Então a senhora armou tudo isso por causa de uma história que aconteceu antes mesmo de eu nascer. Helena virou rapidamente para ele. Você não entende? Não, mãe, eu não entendo mesmo. Agora foi Leonardo quem explodiu. A igreja inteira mergulhou em silêncio outra vez. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas, raiva, culpa, arrependimento. A senhora destruiu a mulher que eu amo por causa de ciúme de uma mulher que já morreu há 10 anos? Helena começou a chorar imediatamente. Mas ninguém mais parecia sentir pena dela, porque agora tudo fazia sentido. O ódio, a obsessão, a maneira como ela humilhava Sofia desde o começo do relacionamento. Sofia limpou o rosto devagar. A dor dentro dela parecia ainda maior agora, porque pensar na mãe naquele momento machucava demais. Ana não estava ali para se defender. Não estava mais viva para contar a própria versão da história, e Helena sabia disso. Por isso, falava com tanta facilidade. Minha mãe não está aqui para responder nada do que você está falando, Sofia disse chorando. Mas eu conheço a mulher que me criou, e ela jamais destruiria uma família do jeito que você acabou de destruir a minha. O silêncio ficou pesado. Alguns convidados começaram a abaixar os celulares discretamente. Outros desviavam os olhos constrangidos, porque agora a humilhação tinha virado algo ainda mais cruel, uma vingança contra alguém que já nem podia mais se defender. Leonardo então olhou diretamente para Sofia, completamente destruído. Sofia, eu juro que não sabia disso. Você não pode me culpar pelo que minha mãe fez. Ela encarou ele por alguns segundos. E aquilo doeu nele mais do que qualquer grito. Porque o olhar dela já não tinha confiança. Só decepção. Mas você sabia quem eu era? Ela respondeu baixinho.
E mesmo assim, escolheu acreditar no pior sobre mim sem nem me ouvir. A culpa esmagou Leonardo de vez. Ele lembrou dela chorando, implorando, tentando explicar. E mesmo assim, ele preferiu proteger o próprio orgulho diante da elite da cidade. Helena então tentou segurar o braço dele novamente, desesperada. Filho, eu fiz isso para proteger nossa família desse tipo de gente. Mas Leonardo puxou o braço imediatamente. Nossa família acabou no momento em que a senhora resolveu destruir a vida dela. A frase caiu como bomba no meio da igreja. Helena ficou imóvel. Os convidados observavam tudo em absoluto choque. A imagem perfeita da família Albuquerque estava desmoronando diante de empresários, amigos influentes e gente poderosa da cidade inteira. Mas Sofia já nem parecia prestar atenção nisso, porque naquele momento toda a dor voltava para a mãe dela, Ana, a mulher que sofreu em silêncio. Morreu sem contar aquela história. E agora tinha o nome arrastado no meio daquele altar, sem poder se defender. Sofia respirou fundo tentando se controlar. Então encarou Helena diretamente mais uma vez. Você passou anos odiando uma mulher morta e destruiu a vida da filha dela por vingança. Helena ficou em silêncio, e aquele silêncio confirmou tudo. Mas naquele instante, Leonardo percebeu uma coisa ainda pior. Sofia não parecia mais uma mulher tentando salvar o casamento. Parecia alguém começando a desistir dele. A igreja ainda estava mergulhada no caos quando a porta principal se abriu novamente. O barulho ecoou pelo salão inteiro. Todos olharam ao mesmo tempo. Uma mulher entrou apressada, claramente nervosa, segurando a bolsa contra o peito. O uniforme preto da mansão Albuquerque ainda estava amarrotado, como se ela tivesse saído correndo de lá sem pensar duas vezes. Helena perdeu completamente a cor quando viu ela. O corpo chegou a vacilar. Não podia ser você! Leonardo franziu a testa imediatamente. Marta! Sofia olhou confusa entre os dois. A mulher continuou caminhando lentamente até o altar, enquanto dezenas de convidados acompanhavam tudo em absoluto silêncio. O rosto dela parecia cansado, assustado, como alguém carregando um peso antigo demais. Quando finalmente parou diante de Sofia, os olhos dela se encheram de lágrimas. Quando eu vi você saindo dessa igreja chorando, eu vi sua mãe outra vez. O coração de Sofia disparou imediatamente. A senhora conhecia minha mãe? Marta assentiu devagar, mas antes que ela respondesse, Helena explodiu. Cala a boca, Marta! O grito atravessou a igreja inteira. Os convidados começaram a cochichar novamente. Meu Deus! Quem é essa mulher? Ela trabalha para a família? Sofia encarava Marta sem entender nada. Então arregalou os olhos de repente. Foi você? Marta olhou diretamente para ela. O quê? Foi você que me ligou? Foi você que mandou aquele vídeo? O silêncio caiu outra vez. Marta demorou alguns segundos para responder. Então assentiu lentamente. Fui eu. Helena avançou imediatamente na direção dela, descontrolada. Sua traidora! Mas Leonardo segurou o braço da mãe antes que ela chegasse perto. Chega! Agora era ele quem gritava, os olhos vermelhos, o rosto destruído emocionalmente. Eu quero ouvir tudo. Marta respirou fundo tentando se controlar. As mãos tremiam. Eu trabalho naquela mansão há mais de 30 anos. Vi muita coisa acontecer ali dentro, inclusive o que fizeram com sua mãe, Sofia. Sofia sentiu o peito apertar imediatamente. O nome da mãe dela parecia machucar diferente agora. Ana. A mulher que morreu 10 anos atrás, sem nunca contar aquela história inteira. Minha mãe nunca falou da família Albuquerque, Sofia disse com a voz falhando. Nunca falou do pai do Leonardo. Nunca falou da Helena.
Marta abaixou os olhos tristemente, porque ela tinha vergonha da humilhação que sofreu. Helena começou a balançar a cabeça nervosamente. Para de mentir. Marta virou rapidamente para ela e, pela primeira vez, respondeu sem medo. Mentira foi o que você fez a vida inteira. A igreja inteira ficou muda. Até Helena se assustou, porque Marta sempre foi silenciosa, sempre abaixou a cabeça dentro da mansão. Mas não naquele momento. Marta, então, voltou a olhar para Sofia. Sua mãe conheceu o seu Humberto antes da Helena aparecer na vida dele. Leonardo franziu a testa. Meu pai? Marta assentiu. Seu pai era apaixonado pela Ana. O silêncio ficou pesado. Os convidados observavam sem piscar, porque agora tudo começava a fazer sentido. Marta continuou. Sua mãe trabalhava na mansão quando era muito jovem, e o seu Humberto vivia atrás dela. Todo mundo via. Sofia sentiu as lágrimas voltarem, porque era estranho demais ouvir sobre a mãe daquele jeito, como se estivesse descobrindo uma vida inteira escondida. Eles chegaram a namorar? Ela perguntou baixinho. Marta assentiu outra vez. Sim, e ele queria casar com ela. Helena começou a rir de nervoso, um riso amargo, cheio de ressentimento. Casar com uma empregadinha pobre? Que sonho lindo! Sofia virou imediatamente para ela. Para de falar da minha mãe desse jeito. A voz saiu quebrada de dor. Helena olhou diretamente para Sofia, os olhos cheios de ódio antigo. Sua mãe roubou o homem que era para ser meu. Não! Marta rebateu imediatamente. O Humberto conheceu a Ana primeiro. Você apareceu depois. Os convidados começaram a cochichar mais alto. Agora o barraco tinha virado uma guerra de décadas. Leonardo passou as mãos no rosto tentando respirar. A cabeça parecia girar. Marta continuou. A família Albuquerque nunca aceitou a Ana porque ela era pobre. Então começaram a pressionar o seu Humberto para casar com alguém do mesmo nível. Ela olhou diretamente para Helena. E foi aí que você entrou. Helena fechou os olhos imediatamente, como se aquilo fosse humilhante demais para ouvir na frente de todos. Seu Humberto acabou cedendo à pressão da família. Marta continuou. E a Ana saiu da mansão. Sofia limpou as lágrimas devagar. Minha mãe foi embora por isso? Marta assentiu, os olhos marejados. Mas a Helena nunca aceitou que, mesmo depois do casamento, o Humberto ainda gostava da Ana. O silêncio ficou brutal. Leonardo arregalou os olhos lentamente. Meu pai ainda amava ela? Helena explodiu emocionalmente. Ele nunca esqueceu aquela mulher. O grito ecoou pela igreja inteira. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela agora, descontroladas. Eu passei anos ouvindo seu pai falar da Ana. Anos me sentindo menos. Os convidados observavam em choque absoluto, porque pela primeira vez, Helena parecia completamente quebrada. Mas Sofia não conseguia sentir pena, só dor. Marta então respirou fundo, a voz falhando. Depois disso, Helena começou a destruir a vida da Ana. Sofia fechou os olhos imediatamente, como se já soubesse o que vinha. Ela espalhou pela cidade que sua mãe era interesseira, fez ela perder empregos, humilhou ela na frente dos funcionários da mansão. As lágrimas escorriam sem parar pelo rosto de Sofia agora, porque tudo fazia sentido finalmente. As dificuldades, as mudanças de emprego, o silêncio da mãe, as noites chorando escondida. Marta então olhou diretamente para Sofia. Eu nunca vou esquecer o dia em que sua mãe saiu daquela mansão. A igreja inteira ficou em silêncio. Estava chovendo muito, e a Helena mandou jogarem as roupas dela no jardim, como se ela fosse lixo. Algumas mulheres levaram a mão até a boca. Até os convidados mais frios pareciam desconfortáveis agora. Marta começou a chorar. Hoje, quando eu vi você saindo dessa igreja humilhada, eu percebi que a Helena estava fazendo exatamente a mesma coisa outra vez.
Sofia começou a chorar mais forte, porque agora entendia tudo. Ela estava vivendo a mesma humilhação da própria mãe. Só que 28 anos depois. Eu quero ir embora! Chega! Sofia gritou no meio da igreja inteira, antes de sair correndo em desespero pelo corredor central. O vestido de noiva arrastava pelo chão enquanto ela empurrava as pessoas, sem nem enxergar direito por causa das lágrimas. Sofia! Leonardo gritou imediatamente. Mas ela não parou. O peito doía, a respiração falhava. Parecia que cada olhar daquela igreja ainda queimava na pele dela. Golpista, interesseira, pobre. As palavras continuavam ecoando dentro da cabeça dela como facas. Clara saiu correndo atrás da amiga. Sofia, espera! Mas Sofia já atravessava as portas da igreja chorando sem controle. Do lado de dentro, os convidados começaram a se levantar assustados, enquanto Leonardo corria atrás dela, completamente desesperado. Meu Deus, ela está passando mal! Alguém segura ela! Leonardo, vai atrás dela! Helena permaneceu parada perto do altar, tentando recuperar a respiração, mas agora ninguém mais olhava para ela com respeito. Só choque, só julgamento. Do lado de fora, Sofia desceu correndo as escadarias da igreja sem nem conseguir respirar direito. A chuva fina começava a cair. O cabelo já começava a desgrudar do penteado. A maquiagem borrava completamente o rosto dela. O vestido branco pesado dificultava os passos, mas ela continuava correndo como se precisasse fugir daquela humilhação antes que enlouquecesse. Sofia, por favor! Leonardo gritava atrás dela. A voz dele saía quebrada, desesperada. Mas Sofia virou na direção dele, ainda andando de costas pela rua molhada. As lágrimas escorriam sem parar. Não chega perto de mim! O grito dela ecoou na rua. Leonardo sentiu aquilo atravessar ele inteiro, porque nunca tinha visto tanto sofrimento no rosto dela. Nunca! Sofia começou a balançar a cabeça chorando. Você me destruiu na frente de todo mundo. Eu estava nervoso. Eu achei que... Você me olhou como se eu fosse lixo. Ela gritava sem perceber o trânsito atrás. Sem perceber os faróis se aproximando. Sem perceber nada. Só a dor. Só a humilhação. Clara arregalou os olhos de repente. Sofia! Leonardo virou rapidamente e viu o carro vindo em alta velocidade na direção dela. O mundo pareceu desacelerar. A buzina ecoou. Os pneus cantaram no asfalto molhado. Sofia, sai daí! Mas foi tarde. O impacto atravessou a rua como uma explosão. O corpo dela foi arremessado no asfalto junto com o buquê de flores que escapou da mão dela no mesmo instante. Os convidados que saíam da igreja começaram a gritar desesperados. Clara levou a mão até a boca em choque. Leonardo ficou paralisado por um segundo, sem ar, sem conseguir acreditar. Então correu, desesperado. Não! Não! Sofia! Ele caiu de joelhos no chão molhado ao lado dela. O vestido de noiva branco agora estava manchado de sangue perto da cintura e do ombro. A chuva continuava caindo devagar, enquanto o cabelo dela se espalhava pelo asfalto. Os olhos fechados, o corpo imóvel. Leonardo começou a tremer violentamente. Meu Deus, não faz isso comigo. Por favor. A voz saía quebrada pelo choro. Ele segurou o rosto dela com as mãos tremendo enquanto lágrimas caíam sem controle. Sofia, olha para mim. Fala comigo. Mas ela não respondia. Clara começou a chorar desesperadamente atrás dele. Chama a ambulância. Pelo amor de Deus, chama a ambulância. Os convidados se aglomeravam em choque na calçada. Algumas mulheres choravam. Outros gravavam sem acreditar no que estavam vendo. Helena apareceu na porta da igreja alguns segundos depois. E congelou. O rosto perdeu completamente a cor quando viu Sofia caída no chão, usando o vestido de noiva ensanguentado.
Leonardo apertava a mão dela desesperadamente. Você não pode morrer. Por favor, não me deixa. O desespero dele agora era real, cruel, porque finalmente entendia o tamanho da destruição que causou. A sirene da ambulância começou a ecoar ao longe. Os paramédicos chegaram correndo e rapidamente afastaram Leonardo. Senhor, precisamos de espaço. Ela está viva? Ele gritava completamente fora de si. Meu Deus, ela está respirando? Os paramédicos colocaram Sofia na maca rapidamente, enquanto o sangue começava a manchar ainda mais o vestido branco misturado com a água da chuva. A cena parecia um pesadelo. Uma noiva destruída no próprio casamento. Leonardo tentava acompanhar a maca sem conseguir parar de chorar. Sofia, por favor, fica comigo. Mas ela continuava desacordada, imóvel, sem responder desde o acidente. Minutos depois, as portas do hospital se abriram às pressas, enquanto os médicos empurravam Sofia pelos corredores iluminados da emergência. Leonardo corria atrás, completamente desesperado, as mãos ainda sujas do sangue dela, o terno molhado da chuva, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela vai ficar bem, né? Ele perguntou quase sem conseguir respirar. Mas a enfermeira segurou ele antes da entrada da emergência. Senhor, os médicos vão cuidar dela agora. Você não pode entrar. Leonardo tentou olhar mais uma vez. Sofia desaparecia desacordada pelos corredores do hospital, enquanto parte do vestido de noiva ensanguentado ainda aparecia sobre a maca. Então as portas da emergência se fecharam e Leonardo ficou sozinho do lado de fora, completamente destruído. Na manhã seguinte, o nome da família Albuquerque já estava espalhado por toda a internet. Vídeos da igreja apareciam em todas as páginas de notícia, perfis de fofoca e grupos da cidade. O casamento milionário que terminou em tragédia. A noiva humilhada que saiu correndo da igreja e foi atropelada. A empresária Helena Albuquerque é acusada de destruir casamento do próprio filho. As imagens de Sofia chorando no altar viralizaram rápido demais. Depois vieram os vídeos da confissão de Helena. E, por fim, o pior de todos. Sofia caída no asfalto, usando o vestido de noiva ensanguentado, enquanto Leonardo gritava desesperado ao lado dela. A internet inteira começou a se voltar contra Helena. Os comentários eram cruéis. Essa mulher destruiu a menina. Coitada da Sofia. A elite faz o que quer com gente pobre. Monstro. Dentro da mansão Albuquerque, o clima parecia de velório. Funcionários andavam em silêncio pelos corredores, enquanto televisões exibiam sem parar imagens da tragédia. Helena estava sentada no sofá da sala principal desde a madrugada, ainda usando parte da maquiagem borrada do casamento. Os olhos fundos, o rosto sem cor, mas o pior não era a internet, era o telefone. Ele não parava de tocar, investidores cancelando reuniões, empresários rompendo contratos, marcas encerrando parcerias com a empresa da família. Uma secretária apareceu nervosa na sala. Dona Helena, o Grupo Vasconcelos acabou de cancelar o contrato internacional. Helena levantou lentamente os olhos, sem acreditar. O quê? Eles disseram que não querem mais associar a imagem da empresa ao escândalo. O coração dela disparou. Isso é absurdo! Mas antes mesmo que terminasse a frase, outro telefone começou a tocar, e depois outro, e outro. Era como assistir o império da família desmoronar em poucas horas. Um dos diretores da empresa apareceu na chamada de vídeo, o rosto sério, frio. Helena, os investidores estão entrando em pânico. As ações começaram a cair agora de manhã. Helena sentiu o ar faltar. Isso vai passar. O homem suspirou. Não vai passar enquanto sua imagem estiver ligada ao caso daquela garota no hospital. Garota. Aquela palavra atravessou Helena de um jeito estranho.
porque Sofia agora já não parecia ameaça. Parecia uma tragédia viva. Mas o orgulho dela ainda tentava sobreviver no meio dos destroços. Estão exagerando. O diretor olhou diretamente para ela. Uma noiva saiu humilhada do próprio casamento, foi atropelada e está em coma. Não, Helena. Ninguém está exagerando. A ligação foi encerrada. Helena ficou imóvel. Pela primeira vez em muitos anos, ela começou a sentir medo de verdade. Enquanto isso, no hospital, Leonardo permanecia sentado do lado de fora da UTI desde a madrugada, sem trocar de roupa, sem comer, sem dormir, o terno ainda manchado de chuva e sangue, os olhos vermelhos de tanto chorar. Cada vez que as portas da UTI abriam, ele levantava desesperado, achando que alguém traria notícias melhores, mas elas nunca vinham. Clara estava sentada a alguns bancos depois, ainda em choque. Ela olhava para Leonardo com raiva, uma raiva silenciosa, porque parte dela culpava ele por tudo, e talvez estivesse certa. Leonardo segurava a própria cabeça com as mãos tremendo, enquanto lembrava sem parar do momento do impacto. O barulho da freada, o corpo dela caindo, o vestido branco ficando vermelho. Ele fechou os olhos imediatamente, como se a memória queimasse por dentro. Então a médica apareceu. Leonardo levantou tão rápido que quase tropeçou. Como ela tá? A médica respirou fundo antes de responder, e aquilo já fez o coração dele afundar. A Sofia teve um traumatismo craniano grave e uma perfuração no pulmão causada pelo impacto. Leonardo sentiu as pernas enfraquecerem. Clara começou a chorar novamente no banco. A médica continuou. Nós conseguimos estabilizar ela na cirurgia, mas ela ainda não acordou. O silêncio ficou pesado, cruel. O que isso significa? Leonardo perguntou quase sem voz. A médica hesitou por alguns segundos. Ela está em coma. A palavra destruiu ele. Coma. Leonardo começou a balançar a cabeça lentamente, sem conseguir aceitar. Não. Ela estava falando comigo. Ela estava bem. A voz falhava no meio do desespero. A médica manteve o olhar sério. Agora precisamos esperar as próximas horas. Esperar. Aquilo parecia tortura. Leonardo passou as mãos no rosto tentando respirar, mas o ar parecia não entrar mais. Eu posso ver ela? A médica assentiu devagar. Só por alguns minutos. Leonardo entrou na UTI com as pernas tremendo. O cheiro forte de remédio e aparelhos hospitalares deixava tudo ainda mais frio. Então ele viu Sofia e sentiu o coração quebrar de vez. Ela estava imóvel na cama, pálida, tubos presos ao corpo, curativos perto da cabeça, máquinas monitorando cada batimento. Parte do cabelo ainda tinha marcas secas de sangue perto da testa. E o pior, ela ainda parecia uma noiva destruída. Alguns pedaços do vestido branco cortado pelos médicos permaneciam dobrados numa cadeira ao lado do quarto, manchados de sangue. Leonardo começou a chorar imediatamente, sem conseguir controlar. Ele se aproximou devagar da cama, as mãos tremendo tanto que mal conseguiu tocar os dedos dela. Sofia. A voz saiu quebrada, fraca, destruída. Por favor, acorda. As lágrimas caíam sem parar enquanto ele segurava a mão gelada dela. Eu estraguei tudo. Meu Deus, eu acabei com a sua vida. O monitor continuava apitando lentamente, frio, indiferente. Leonardo abaixou a cabeça chorando ao lado da cama, porque naquele momento finalmente entendia uma verdade cruel. O orgulho dele destruiu a única pessoa que realmente amou. E do lado de fora da UTI, enquanto Sofia lutava entre a vida e a morte, o sobrenome Albuquerque começava a afundar junto com ela. Um mês inteiro se passou, e Leonardo continuava preso naquele hospital, como se a própria vida tivesse parado ali.
Todos os dias ele chegava cedo, muitas vezes antes até dos médicos trocarem o plantão, e passava horas sentado ao lado da cama de Sofia, olhando para os aparelhos ligados ao corpo dela, ouvindo o som constante das máquinas, enquanto tentava lutar contra o desespero que consumia ele pouco a pouco. O homem elegante, arrogante e sempre impecável da família Albuquerque praticamente não existia mais. A barba crescia sem cuidado, os olhos estavam fundos de tantas noites sem dormir e o terno caro já parecia amassado o tempo inteiro. Leonardo passava mais tempo no hospital do que na própria casa. Às vezes, segurava a mão de Sofia por horas em silêncio. Outras vezes, começava a falar sozinho perto dela, como se acreditasse que em algum lugar ela ainda podia ouvir. Eu fui um covarde. Você estava dizendo a verdade o tempo todo e eu preferi proteger meu orgulho. As lágrimas desciam sem controle enquanto ele apertava devagar os dedos dela. Por favor, Sofia, acorda. Nem que seja para me odiar, mas acorda. Só que Sofia continuava imóvel. Os curativos perto da cabeça ainda lembravam o tamanho do acidente. A perfuração no pulmão quase tirou a vida dela naquela noite, e o traumatismo craniano deixou os médicos inseguros até sobre a possibilidade dela voltar ao normal. Enquanto isso, a família Albuquerque afundava. A empresa perdeu investidores importantes, contratos milionários foram cancelados, patrocinadores romperam relações publicamente, e os vídeos da humilhação no casamento continuavam circulando na internet, mesmo semanas depois. O nome de Helena virou sinônimo de crueldade. Mas Leonardo já nem ligava mais para dinheiro, empresa ou sobrenome, porque tudo parecia pequeno perto da imagem de Sofia desacordada naquela cama. Então, numa manhã chuvosa, finalmente aconteceu. Os dedos dela se moveram devagar sobre o lençol. A enfermeira percebeu primeiro. Depois, os olhos de Sofia começaram a abrir lentamente, ainda fracos, confusos, tentando entender onde estava. Clara chorou desesperadamente quando recebeu a ligação do hospital, dizendo que a amiga tinha acordado. Mas Leonardo, pela primeira vez em um mês, Leonardo não estava lá. Naquela manhã, ele tinha saído correndo para resolver uma reunião urgente sobre a queda de uma das empresas da família. Uma reunião que ele nem queria estar, mas os advogados insistiram. E justamente naquele único momento, Sofia acordou. Horas depois, Leonardo entrou no corredor do hospital, segurando flores nas mãos e um pequeno ursinho que tinha comprado na loja da recepção, depois de lembrar que Sofia sempre dizia que achava fofo presentes simples. Ele estava nervoso, ansioso, quase sorrindo pela primeira vez em semanas. Mas quando abriu a porta do quarto, congelou. A cama estava vazia, arrumada, sem ela. Leonardo ficou imóvel por alguns segundos sem conseguir entender. O coração começou a disparar. Cadê a Sofia? A enfermeira olhou para ele com pena. Ela acordou hoje cedo. Os médicos deram alta faz algumas horas. As flores escorregaram lentamente da mão dele e caíram no chão. Não, não, isso não pode. A voz saiu fraca, desesperada. Ela foi embora com a amiga. Leonardo começou a balançar a cabeça sem acreditar. Depois de tudo, depois de passar um mês inteiro ali, ela acordou e foi embora sem querer ver ele. Minutos depois, Leonardo dirigia pelas ruas da cidade, completamente desesperado, quase sem enxergar direito por causa da chuva e das lágrimas acumuladas nos olhos. Quando chegou na casa simples onde Sofia morava com Clara, saiu do carro praticamente correndo e bateu na porta várias vezes. Sofia, Sofia, por favor! A porta abriu rapidamente. Clara apareceu na frente dele imediatamente, e o olhar dela endureceu no mesmo instante. Vai embora, Leonardo! Ele respirava rápido, nervoso, destruído. Eu preciso ver ela. Pelo amor de Deus, Clara. Eu preciso falar com a Sofia.
Clara cruzou os braços. A raiva dela parecia crescer só de olhar para ele. Depois de tudo que você fez, ainda acha que tem esse direito? Leonardo passou as mãos molhadas pelo rosto, a voz falhando. Eu sei que errei, eu sei, mas eu fiquei todos os dias naquele hospital. Todos. Eu não abandonei ela nem por um minuto. Clara deu uma risada amarga. É engraçado você falar disso agora. Porque no dia que ela mais precisou de você, você escolheu acreditar que ela era uma golpista. A culpa atravessou Leonardo imediatamente. Ele abaixou os olhos. Eu vou me arrepender disso pro resto da vida. Clara se aproximou um pouco mais, os olhos cheios de indignação. Você faz ideia do estado que ela acordou? Sofia chorava toda vez que lembrava da igreja. Toda vez que lembrava das pessoas olhando para ela como se fosse lixo. Leonardo começou a chorar outra vez, sem conseguir controlar. Clara continuou. Ela quase morreu, Leonardo. Quase morreu usando um vestido de noiva ensanguentado, depois de ser destruída pelo homem que dizia amar ela. O silêncio ficou pesado. A chuva continuava caindo atrás dele. Eu amo a Sofia, ele disse quase sem voz. Clara balançou a cabeça lentamente. Amar não é destruir alguém desse jeito. Aquilo entrou como faca. Leonardo tentou olhar para dentro da casa mais uma vez. Desesperado. Só deixa eu conversar com ela. 5 minutos. Eu imploro. Mas Clara não saiu da frente da porta. Não, Sofia não quer te ver. A frase destruiu ele. Completamente. Clara então respirou fundo antes de continuar. Sabe qual foi a primeira pergunta que ela fez quando acordou? Leonardo levantou os olhos lentamente, o coração apertando. Ela perguntou se você ainda achava que ela era uma interesseira. As lágrimas começaram a cair imediatamente pelo rosto dele, porque aquilo mostrava o tamanho da ferida que deixou nela. Clara continuou com a voz embargada. Então faz a única coisa certa que você ainda pode fazer por ela. Vai embora e deixa ela reconstruir a vida longe da família que destruiu ela. E então fechou a porta. Leonardo permaneceu parado na chuva por vários segundos. Imóvel. Destruído. Porque finalmente entendia uma verdade cruel. Algumas humilhações deixam marcas profundas demais para serem apagadas apenas com arrependimento. Sofia sobreviveu, mas nunca voltou a ser a mesma mulher que entrou naquela igreja usando um vestido branco e acreditando que finalmente teria uma família feliz. A pequena cicatriz perto da testa continuava ali todos os dias, lembrando não só do acidente, mas da noite em que foi destruída diante de centenas de pessoas por quem deveria protegê-la. Ainda assim, ela escolheu recomeçar. Escolheu transformar a dor em força, abriu o próprio negócio, reconstruiu a própria vida e aprendeu que nenhuma humilhação define o valor de alguém, porque às vezes a justiça divina não acontece quando o mundo pede desculpas. Acontece quando a pessoa ferida consegue se levantar, sem precisar mais de quem a machucou. E Leonardo, ele nunca esqueceu a última vez que viu Sofia sorrindo sem ele. Nunca esqueceu o vestido de noiva ensanguentado, a mão dela fria no hospital, nem a pergunta que ouviu depois que ela acordou. Você ainda acha que eu sou uma interesseira? Naquela noite ele perdeu muito mais que um casamento. Perdeu o amor da única mulher que esteve ao lado dele sem querer dinheiro, sobrenome ou status. E talvez exista dor pior do que perder alguém. Perceber tarde demais que foi você quem destruiu tudo com o próprio orgulho. E você já julgou alguém pelas aparências? Acredita que uma humilhação pode mudar um destino para sempre? Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história e se inscreve no canal Segredos e Destinos, porque algumas histórias terminam, mas certas cicatrizes continuam vivendo dentro da gente por muito tempo. E se essa história mexeu com você até aqui, aproveita e assiste agora o vídeo que acabou de aparecer na tela.
Tenho certeza que a próxima história também vai te fazer sentir cada emoção, cada segredo escondido e cada destino transformado até o último segundo.